Olá, tudo bem com você? Está quase se sentindo engenheiro? Vamos lá para a aula de cálculo numérico então? Hoje iremos trabalhar com mudança de base. As mudanças de base requerem procedimentos, cálculos e exemplos práticos. A aula de hoje então trabalharemos com isso. Então vamos fazer aqui a mudança de base, binária para decimal. O procedimento consiste no seguinte: multiplicar o dígito binário por uma potência adequada de 2. Exemplo, o número 1011 na base 2. Nós iremos transformar para a base decimal. De que forma nós iremos fazer? O procedimento é o somatório, então, do número vezes a base 2 elevado ao expoente i. O que significa esse expoente i? Significa a posição que o número ocupa. Veja aqui, 1 vezes 2 na 0. Estamos falando desse 1 aqui. 1 vezes 2 na 1. Estamos falando desse 1 aqui. Mais 0 vezes 2 na 2. E mais 1 vezes 2 ao cubo. Desta forma, fazendo a operação. 1 vezes 2 na 0 dá 1. 1 vezes 2 na 1 dá 2. Então, 2 mais 1, 3. Mais 2 ao cubo, 8. 8 mais 3, 11. Então, o que significa aqui? Que o número 1011 na base 2 significa o número 11 na base 10. Ou melhor, o número 1011 na base 2 representa o número 11 na base 10. Outro exemplo aqui, nós iremos converter da base binária para decimal, só que agora é um número decimal, 0, alguma coisa. Então, esse número, de que forma a gente vai fazer? 0,011 na base 2 para a base decimal. É o somatório que vai. O i começa no menos 3 e vai até o menos 1. Então, nós iremos multiplicar 1 vezes 2 na menos 3, mais 1 vezes 2 na menos 2, mais 0 vezes 2 na menos 1. Se fizermos 1 vezes 2 na menos 3, é o mesmo que 1 dividido por 2 ao cubo, ou seja, 1/8. Então, é 1/8 mais 1/4 mais 0. 1/8 mais 1/4 na forma decimal é 0,375. Portanto, o número 0,011 na base 2 é o mesmo que 0,375 na base 10. Logo, então, nós iremos da decimal para a binária na mudança de base, iremos aplicar um procedimento para a parte inteira e outro procedimento para a parte fracionária. Vamos ver como é que se faz? O procedimento para a parte inteira, então isso é da decimal para a binária. O método das divisões sucessivas. No que consiste isso? Nós iremos primeiro dividir o número por 2, depois iremos dividir por 2 o quociente encontrado e repetir este processo até que o último quociente seja 1. Logo, o número binário será formado pela concatenação do último quociente com os restos das divisões lidos em sentido inverso ao que foram obtidos. É muito mais fácil no exemplo. Veja aqui como é que se faz. Nós queremos converter, mudar a base do número 18, que está na base 10, para a base 2. Então, como nós iremos fazer? 18 dividido por 2 dá 9 e o resto é 0. 9 dividido por 2 dá 4 e o resto é 1. 4 dividido por 2 dá 2 e o resto é 0. 2 dividido por 2, chegamos ao final que é 1 e o resto é 0. E nós faremos a leitura então. O 18 na base 10 é exatamente igual a 10010 na base 2. Então, a leitura sempre é de baixo para cima. E, inclusive, este valor é representado. Então, 10010. A mudança de base decimal para a binária na parte fracionária. Que método é utilizado aqui? O método das multiplicações sucessivas, o qual pode ser resumido da seguinte maneira. Primeiro, multiplica-se o número fracionário por 2. Do resultado anterior, nós iremos pegar a parte inteira, é o primeiro dígito binário.
Do resultado anterior, a parte fracionária é novamente multiplicada por 2. Iremos repetir esse procedimento até que o processo chegue na parte fracionária nula. No exemplo, fica muito mais fácil de entender isso. Veja aqui. Nós temos o número 0,1875 na base 10 e queremos converter para a base binária. Então, primeiramente, multiplicamos o 0,1875 por 2. Essa multiplicação resulta em 0,375. Veja aqui que temos o primeiro dígito na base 2. Pegamos este resto e multiplicamos por 2 novamente, 0,75, o segundo dígito. Esse 0,75 multiplicamos por 2, ou seja, iremos obter 1,5. Esse 1,5 nós iremos somente utilizar a parte fracionária. Então, o 0,5. 0,5 vezes 2 deu 1 inteiro, ou seja, obtemos o número 0. Assim, o número 0,1875 na base 10 pode ser representado na base 2 por 0011. Obviamente, também decimal, 0, nós temos que, da binária para a decimal, basta simplesmente multiplicar o dígito binário por uma potência adequada de 2. E para realizar as operações matemáticas. Sendo dessa forma, você já está conseguindo perceber a importância do cálculo numérico e como dominar as operações matemáticas? Aqui nós estamos convertendo as bases porque nós trabalhamos com a base decimal. No entanto, o computador trabalha com a base binária. Então, esse é o início do nosso trabalho, aprender a converter. Existem inúmeras outras conversões da base hexagonal, da base, infinitas bases que temos aí. Mas as mais utilizadas são essas que eu apresentei para vocês. E aí, por fim, como é que nós convertemos resumidamente da decimal para a binária? Lembrando que aqui nós temos o procedimento para a parte inteira, que é um procedimento, e o procedimento para a parte decimal, que é outro procedimento completamente diferente. Lembrando aqui, recapitulando o que nós vimos hoje. Para a parte inteira, tem o método das divisões sucessivas. Então, nós vamos dividir sucessivamente o número até que o último seja 1, tenha como quociente 1. Faremos no sentido inverso a leitura para obter o número na base binária. E para a base fracionária, nós iremos então fazer multiplicações sucessivas, ou seja, iremos multiplicar o número fracionário por 2, aquela parte decimal. Feito isso, até encontrarmos a parte fracionária nula. E aí iremos pegar aqui sim, da esquerda para a direita, os números que fará o número então da composição para a base binária. Espero vê-los então nas próximas aulas. Bom estudo!